Queridos orientandos e orientandas, tendo em vista a sistemática aí do coronavírus, eu estou fazendo esta aula EAD para você conseguir entender quais são as fases e como é que funciona um chamado projeto de pesquisa. Tudo bem? Vamos lá? Para você entender primeiramente como é que funciona um projeto de pesquisa, num trabalho de conclusão de curso, aqui claro que a pesquisa você pode utilizar ela para um mestrado, para um doutorado e tudo mais. Mas o que eu estou explicando para vocês aqui é de uma forma um pouco mais simples, que é justamente voltado a um trabalho de conclusão de curso, tá bem? Então vamos lá. O primeiro tópico que nós temos aqui, não se preocupe que você não vai conseguir ler mesmo, porque eu acho que a letra está muito pequena, mas vamos lá. O primeiro tópico que nós temos aqui é o tema barra assunto. Gente, é muito comum o aluno chegar para mim e falar assim, professor, o meu tema é aborto. Não, o seu tema não é aborto, o seu tema aliás, o seu assunto é aborto. O que é o tema? O tema é justamente uma especificidade, é algo dentro do assunto. Então vamos pegar um exemplo. Ó. Você quer falar do aborto do anencéfalo, certo? Isso aqui é um tema? Ainda não, é um assunto. Ah, eu quero falar do aborto do anencéfalo em mulheres que possuem diabetes, por exemplo. Tudo bem, aqui você já tem um tema. Por que você tem um tema aqui? Porque você delimita, você não deixa geralzão. Tem que ser uma coisa bem específica para você conseguir trabalhar a sua pesquisa. Senão, gente, fica ad eterno, você não consegue fechar a pesquisa porque você começa a ampliar ela demais. Então, veja, o assunto é uma forma mais genérica. Tema, você vai deixar isso aqui de forma mais estrita, para que você consiga fazer uma pesquisa a contento. Tudo bem até aqui? Beleza, segundo ponto é a chamada problemática. O que seria a problemática? É justamente sobre o que você pretende pesquisar. Qual é a ideia da sua pesquisa? Na problemática você vai levantar quais são os problemas que a sua pesquisa, aliás, quais são os problemas que você pretende resolver com a sua pesquisa. Tudo bem? Olha só, aqui nós colocamos o porquê pesquisar, qual que é a problemática, qual que é a razão pela qual você, o que você pretende pesquisar quando você realiza esse trabalho de conclusão de curso. Você tem que analisar viabilidade, se é viável você analisar este tema. Se esse tema ele é relevante, ou seja, é um tema batido, todo mundo já sabe a resposta disso, então por que pesquisar isso? Compreender a ideia? Temos que analisar se é relevante. Novidade. Isso aqui é mais para uma tese de doutorado, onde obrigatoriamente você tem que trazer uma novidade em si. Mas claro, um trabalho de conclusão de curso que seja mais interessante, por assim dizer, mais contextualizado, ele tem que ter uma novidade. Você tem que tentar juntar, trazer alguma coisa que acrescente ao sistema. Tudo bem? Execuibilidade. É possível você realizar esta pesquisa que você pretende fazer? É viável você conseguir fazer a análise dessa pesquisa? Pois então, isso tudo você responde na problemática. O segundo tópico do seu projeto de pesquisa, você vai começar a analisar a chamada justificativa. O que é justificativa, gente? Por que você decidiu fazer esse tema? Esse tema, ele é viável de ser analisado? O que você vai ter que explicar? Esse tema, ele é importante? Ele é importante para a sociedade como um todo? Ele vai impactar na vida de muitas pessoas o fato de você estar estudando esse tema? Ele atinge um número relevante de pessoas? Ele vai ajudar as pessoas? Gente, uma vez um professor disse para mim que a justificativa funcionava basicamente como se você estivesse vendendo o seu peixe, né? Porque ele falou assim para mim, de forma rápida, né? Por que vale a pena eu perder o meu tempo lendo o seu trabalho? Por que eu devo perder meu tempo lendo o seu trabalho? Eu coloquei para vocês algumas perguntas que vai te ajudar a entender essa sistemática da pesquisa. Por que a sua pesquisa existe? Por que ela deve ser pesquisada? Por que ela é relevante? Por que você escolheu esse tema? Por que isso merece ser investigado? Qual seria a relevância social disso? Qual a importância decorrente dessa relevância social?
Como surgiu o tema da sua pesquisa? O que tem de original na sua pesquisa? Veja, tudo isso, pessoal, você vai colocar na justificativa. Tudo bem? Beleza? Nos objetivos, o que você quer atingir? O que você pretende provar com a sua pesquisa? No seu trabalho de conclusão de curso, você tem que ter algum objetivo a realizar essa pesquisa. Ah, professor, eu não tenho objetivo nenhum. Não, você não pode chegar sem ter nem ideia do que você quer atingir. Você quer, por exemplo, vou te dar só um exemplo, quer investigar a separação dos poderes para verificar se está tendo intromissão indevida do executivo no legislativo ou do legislativo no judiciário. Tudo bem? Isso é possível ser feito? Claro que sim. Isso aqui é o quê? É um exemplo de objetivo da sua pesquisa. Pois bem, como pesquisar? Pessoal, essa aqui é a parte que é um pouco mais complexa. Como pesquisar? Você tem basicamente 3 formas de conhecimento: o científico, o filosófico, o empírico e o religioso. O científico é que no conhecimento científico, você realiza experimentos científicos para tentar comprovar alguma coisa. Isso aqui é o chamado conhecimento científico. O conhecimento filosófico, ele ocorre quando você não tem por base uma pesquisa, mas você utiliza da sua própria racionalidade. Você começa a realizar deduções e começa a fazer sistemas lógicos a fim de atrelar o seu ponto de vista. Pois então, vou te dar um exemplo. Vamos supor, você chega e fala assim, sei lá, o nepotismo nos cargos públicos. Esse nepotismo, ele é moral? Vamos analisar o que é moral. A moral seria, segundo o Kant, vinculado ao imperativo. Difícil, né? Foi por um tema bem complicado. O que seria o chamado imperativo categórico, né? Você tratar como os outros de forma que a sua lei possa ser aplicada de forma geral. Tratar os outros com um certo grau de empatia. No fundo, Kant está querendo dizer isso, né? O que acontece? Isso aqui é moral? Você está trabalhando com empatia? Ah, você não está trabalhando com empatia porque, na verdade, trabalhamos com uma república e aquela verba não é da pessoa, é uma verba de todos, né? Uma verba de toda a coletividade. Seria moral, então, eu querer utilizar os meus... o meu poder enquanto agente público para colocar algum parente meu? Isso estaria vinculado à moral? Isso estaria correlacionado na república, na res pública? O seu raciocínio, sua resposta provavelmente vai ser não. Mas o que você fez aqui? Você fez uma dedução, você fez através de uma racionalidade, através de um desenvolvimento racional, qual seria o desfecho? Qual seria se isso seria ou não moral? Veja, conhecimento filosófico. Gente, temos também o chamado conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Você sabe que na prática funciona daquele jeito. Gente, é muito relacionado ao chamado senso comum, né? O conhecimento empírico, você vê assim, você está simplesmente observando. Por exemplo, eu tenho essa folha de papel. Essa folha de papel caiu. Ela caiu por quê? Porque Deus quis? Não sei, eu sei que a folha caiu. Agora, as razões pelas quais isso aqui acontece, eu não sei explicar ainda, né? Claro, você vai analisar o conhecimento científico e vai chegar na conclusão que é a gravidade. Mas no conhecimento empírico, você está observando. Você fala assim, olha, sei que as coisas caem. Tudo bem? Você analisa na prática. Vamos colocar isso aqui em termos jurídicos. Temos uma análise e vemos que as pessoas que, empiricamente, o grau de reincidência nos presídios brasileiros é de, sei lá, 70%. Estamos observando que é de 70% o grau de reincidência. Ok. Por que isso? Ok? No conhecimento empírico, você está meramente observando. Religioso. O conhecimento religioso é um conhecimento dogmático. Ele também é chamado de conhecimento dogmático. O que é isso? Gente, as coisas acontecem porque Deus quis. É basicamente isso. Tudo bem? Você trabalha com dogmas. Olha, é isso por causa disso. Ah, mas você se pauta em quê? Não me pauta em nada. Eu não preciso comprovar. Eu estou me pautando num dogma. Entendeu? Numa verdade indiscutível. Tudo bem? Feito isso, passamos aos processos. Nos processos, pessoal, nós temos basicamente 2 tipos de processos. O processo dedutivo e o processo indutivo. No dedutivo, que eu recomendo a você a fazer, que é muito mais fácil de você trabalhar, até é mais difícil de você ter erros.
No processo dedutivo, você vai do geral para o abstrato. Então vamos lá. No processo dedutivo, você começa a fazer uma análise das premissas gerais para depois você chegar num caso concreto. Vamos lá. Vamos supor em direito tributário. Os impostos como um todo não são vinculados. Ótimo, você está falando de forma geral. Os impostos como um todo não são vinculados. Tudo bem? Aí você coloca o imposto extraordinário de guerra. Tudo bem? Estou colocando aqui de uma forma mais fechadinha. Estou colocando só um imposto extraordinário de guerra. Ele é vinculado? Nesse caso do imposto extraordinário de guerra, ele é vinculado. Ele é vinculado justamente para custear os custos decorrentes da guerra. Tudo bem? Tá entendendo? Que pese isso que eu falei para você, tem uma certa discussão na doutrina, viu? Mas vamos deixar aqui assim para você entender a lógica. E no conhecimento indutivo, você vai do individual para o geral. Como é que funciona isso? Imagina o seguinte, os gatos morrem, os cachorros morrem, os patos morrem. Logo, concluo que todo animal morre. Tudo bem? Veja, pessoal, que aqui a gente trabalha com uma noção que tem uma possibilidade de erro. Por isso que eu falei para você que no sistema indutivo ele pode gerar alguns problemas, porque a gente não sabe se todos os animais efetivamente morrem. Pelo menos todos os conhecidos que nós sabemos por enquanto, né? Eles morrem. Mas isso aqui não pode aparecer um animal que é imortal, não sei. Tudo bem? Beleza. Procedimentos. Procedimentos, nós temos o procedimento bibliográfico, que é o que você está acostumado a fazer. Procedimento bibliográfico é aquele que você faz análise de livros e doutrinas, tudo bem? Só que nesse conhecimento bibliográfico, quando você for citar alguém que já produziu um documento, já produziu um livro, qualquer coisa do gênero, tem duas formas de você fazer, o sistema francês e o sistema americano. O sistema francês é aquele de nota de rodapé, que eu peço que você utilize ele, para ficar mais fácil a sua pesquisa e identificação. E nós também temos o sistema americano, que é chamado de autor-data, que aí você terminou a citação, você abre parênteses e coloca só assim, sei lá, no meu caso, Rubens Ferreira Júnior, você coloca lá, Ferreira Júnior, vírgula, Rubens, aí a data do livro que eu publiquei, entendeu? Na nota de rodapé você especifica tudo, a data, edição, editor e tudo mais, e eventualmente, se você quiser, até a citação que ele está fazendo. Tudo bem? Se você só, por exemplo, citou lá no seu texto, o entendimento do Rubens Ferreira Júnior é tal. Você vai lá no meu nome, coloca lá, nota inserir, nota de rodapé, coloca lá embaixo, coloca a minha citação e especifica de onde veio, pronto. Beleza? Eu acho muito melhor, mas vai de você. Documental. Gente, aqui não é livro. Esse documental você está fazendo análise documental, você está fazendo análise de documentos. Exemplo, eu tive um artigo científico que eu tive que estudar as chamadas ordenações filipinas. Nessas ordenações filipinas, eu tive que fazer o quê? Pegar o documento das ordenações filipinas para verificar quais eram os impostos que estavam vinculados a isso nesse momento. Tudo bem? Nós temos também o experimental, pessoal. Qual que é esse procedimento experimental? Você faz uma experiência para verificar a viabilidade ou não do seu projeto. O penúltimo, estudo de caso. O que seria o chamado estudo de caso? O estudo de caso, pessoal, é quando você pega um caso específico, por exemplo, um julgado do STF, e com base nisso, você desenvolve e tenta entender quais foram as razões por trás. Você estuda especificamente aquele caso. Tudo bem? É o que alguns fazem quando fazem um levantamento jurisprudencial e tentam depurar os fundamentos e os argumentos daquele julgado. Tudo bem? Nós temos também o chamado levantamento estatístico. Levantamento estatístico, pessoal, aqui no direito você também pode realizar, mas como é que funciona isso no direito? Você vai ver quais foram a quantidade de casos que foi julgado procedente, a quantidade de casos que foi julgados improcedentes e as fundamentações. Aqui você vai fazer uma análise estatística propriamente dita. Tudo bem? Hipóteses. Possíveis soluções. O que significa isso? Essa aqui é a penúltima parte do seu projeto de pesquisa. Na hipótese, pessoal, você simplesmente vai dar quais são as soluções desse problema. Eu sei o que você está pensando. Você está falando assim, professor,
mas eu ainda não pesquisei, eu ainda não sei. Eu sei disso. Essa solução que você está dando nas hipóteses são soluções provisórias. Lá na frente pode ser que você verifique que não tem nada a ver com o que você falou inicialmente. Pode, foi o que aconteceu comigo no meu mestrado. Eu comecei a falar que, na verdade, a burocracia era um grande mal e que ela tinha que ser extirpada do ordenamento, porque, na verdade, você trabalhava com uma sistemática de demora, uma sistemática de atraso e tudo mais. Falava que o gerencialismo era uma beleza. Gente, juro para vocês, no meio da pesquisa, eu fiz isso aqui, ó. Eu cheguei e falei, não, esse sistema gerencial é um absurdo. Isso aqui não corresponde de forma racional a um Estado democrático de direito. Como assim? Você vai tomar a conta do administrador público a posteriori? Isso não existe, porque você está trabalhando com dinheiro público. Você tem que ter freio mesmo para o administrador. Ah, é importante o resultado? É importante, mas não passando por cima da legalidade. Tudo bem? É só um exemplo, tá? As possíveis soluções que você vai ter com base na intuição, no que você entende que é o correto, o senso comum, ou seja, aquilo que você compreende, que a coletividade entende que é bom, o que não raras vezes está errado, e a ciência até agora, ou seja, o que você estudou até agora está demonstrando um determinada vertente, está demonstrando um determinado caminho. Será que isso se verifica mesmo ou não? Pois então, é justamente por isso que você está realizando a sua pesquisa. Você vai fazer ainda com relação à abordagem, pode ocorrer uma abordagem chamada de qualitativa. O que significa abordagem qualitativa? Você vai analisar a etimologia das palavras, você vai analisar o significado das palavras, a semântica propriamente dita. Isso é a qualitativa. E a quantitativa? Quantitativa é a estatística. Você vai fazer aquela análise estatística que eu já enunciei para você. E por fim, pessoal, você vai ter o cronograma do seu trabalho. Você vai ter quais são as fases, levantamento, o que você pretende fazer e em quantas fases você vai dividir isso, tudo bem? Não se esqueça que se você for fazer o procedimento bibliográfico, você tem que realizar uma análise com todos os livros que você pretende trabalhar, né? Pelo menos inicialmente, essa análise aqui bibliográfica é preliminar. Conforme a pesquisa vai desenvolvendo, você vai ver que isso aqui vai ampliando, tranquilamente mesmo. Na minha dissertação de mestrado, eu estava com 2 páginas de bibliografia, eu terminei com 14. Então, veja, não se preocupe, isso aqui é uma bibliografia preliminar. É interessante quando a gente fala de bibliografia, que você também vai ter o chamado marco teórico. O que é esse marco teórico? Você vai ter um livro base que você vai seguindo. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, como é que eu fiz? Eu cheguei, cada capítulo que eu estava trabalhando da minha dissertação, eu tinha um marco teórico. Um não, né? Sendo bem sincero, às vezes eu tinha 3, 4 marcos teóricos. Eu tinha 4 livros base e daí eu seguia desenvolvendo e ramificando para outros livros, que eu pegava uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. Mas você tinha uma vertente para você seguir, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído de forma significativa para você começar a elaborar os seus trabalhos e a partir daí eu fico à disposição para qualquer dúvida, tá ok, pessoal? Um abraço.